E é isso, gente. Muito bom dia. Hoje, quarta-feira em que oramos, intercedemos pela família, apesar de estarmos vivendo esse momento onde tudo se encontra fechado, mas os céus estão abertos. E eu quero trazer uma mensagem aqui falando de sermos conduzidos ou guiados pelo Espírito de Deus. Para quê? Para que nós possamos ver as coisas de Deus, o que Deus tem para nós. Só uma pessoa guiada pelo Espírito Santo, só uma pessoa com o Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo é a grande promessa para a igreja, é a promessa que diz respeito a todos que Deus chamou. Porque é Ele que nos revela a vontade de Deus, é Ele que nos mostra o que Deus tem para nós. E eu quero falar disso porque o homem natural pode ser religioso, pode ser que for, ele não vai compreender as coisas de Deus. Só vai se compreender as coisas de Deus pelo Espírito Santo. Mesmo que a pessoa tenha muita leitura, seja uma pessoa com uma boa formação, pelo contrário, às vezes as pessoas têm uma boa formação, a pessoa lê livros e mais livros, já leu tantos livros, mas tem uns ainda que diz que se você ler a Bíblia fica louco. Ele deveria ter ficado louco por ter lido também tantos livros. Mas isso é uma falta de conhecimento que leva a pessoa às vezes a fazer essas afirmações. Eu creio que você já ouviu até pessoas falarem disso. Ler a Bíblia nos fazer sábios diante de Deus. Logicamente que a sabedoria de Deus muitas das vezes é loucura para o homem. Porque quando você, cheio do Espírito Santo, você lê a Bíblia, você passa a entender as coisas de Deus, que o mundo não compreende. E eu quero começar aqui, pela apresentação de Jesus, a consagração de Jesus. Quando Jesus foi levado ao templo, quando bebê, criancinha, para ser apresentado. Estava cumprindo-se ali uma lei, a lei de Moisés, que tinha que todo filho primogênito, ao 8º dia, seria levado ao templo para ser apresentado. Ali se oferecia até um sacrifício, onde pegava 2 pássaros, uma rolinha e uma pomba, e sacrificava, e tinha todo aquele ritual da lei de Moisés. Então estava se cumprindo, já que ele estava vivendo a lei. Jesus ainda era um bebê, ainda não tinha crescido e passado pela cruz, então estava se vivendo a lei, e dentro da lei tinha que passar isso, e para que se cumprisse tudo foi feito. Não seria diferente com Jesus, pois ele vinha não para mudar a lei, mas sim para fazê-la se cumprir nele. Agora, o que chama a atenção aqui é que quando Jesus foi levado ao templo, e quem era que os homens que cuidavam do templo? Os sacerdotes, sumo sacerdote, aquele povo que era destinado a fazer a obra de Deus. E com certeza, quem estava ali para fazer isso era o sacerdote. Mas, no entanto, Jesus, para aquele sacerdote, ele era uma criança como qualquer outra, era mais uma criança de Israel que ia ter sido apresentada, consagrada, através daquele ritual da lei. Mas havia um homem ali, e aí é que eu quero que você entenda que, para a gente entender as coisas de Deus, nós temos que ter o Espírito Santo de Deus. Nós temos que ter. O Espírito Santo é essa grande promessa de Deus para a igreja, que é Ele que nos abre os olhos para entendermos e compreendermos situações onde Deus está agindo. No capítulo 2 de Lucas, no versículo 25, diz assim: Ora, havia em Jerusalém um homem, cujo nome era Simeão, e este homem, justo e temente a Deus, esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Bom, a consolação de Israel que eles esperavam era o Cristo, que Deus tinha prometido que enviaria o Cristo para restaurar o trono de Davi. Lógico que eles imaginavam que o Cristo ele viria para restaurar aquele trono, vamos dizer assim, humano, natural, que um dia foi de uma grande nação, com um grande rei. Mas Jesus vinha restaurar no sentido espiritual, que foi a obra que ele fez. Era trazer o homem de volta a Deus. Aí diz assim: E lhes fora revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Cristo é o enviado de Deus.
Assim, pelo Espírito, foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem por ele, segundo o costume da lei, Simeão tomou em seus braços e louvou a Deus, e disse: Agora, Senhor, despede em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois os meus olhos já viram a tua salvação. A salvação da humanidade é Jesus. Você entenda bem, o que eu quero que você veja bem é que esse homem, a Bíblia fala desse Simeão, ele não era um sacerdote, ele era um homem que ajudava ali no templo, que cuidava das coisas de Deus. E ele cheio do Espírito Santo, Deus falou para ele: olha, você já era um homem velho em idade, a gente vê, percebe pela leitura, diz: você não vai morrer antes que você veja o Cristo. E quando entra Maria e José ali com Jesus, um menino, para ser apresentado, ser consagrado ao 8º dia, segundo os rituais da lei, isso era normal acontecer, os pais levar o primogênito para consagrá-lo a Deus, que estava na lei. Todo primogênito seria consagrado a Deus ao 8º dia, até se oferecia um sacrifício. Aquele menino entrou ali como qualquer outro, só para o sacerdote, com certeza o sacerdote, que era quem fazia a consagração, para ele foi como qualquer outro, de qualquer família. Mas para aquele homem foi diferente. Ele viu algo diferente, ele viu algo que os outros não conseguiram enxergar. Por quê? Não conseguiram enxergar, porque era algo que só o Espírito Santo poderia mostrar. E o Espírito Santo tinha mostrado àquele homem, Deus tinha mostrado àquele homem, através de seu Espírito, o quê? Que ele não morreria antes de ver o Cristo. E quando aquela criança chegou para todo mundo, uma criança comum, uma criança normal, uma situação comum para aquela época, de pais levar o filho ao 8º dia para consagrar, aquele homem pegou aquela criança nas mãos, segurou e deu graças a Deus, que ele disse: isso aqui não é uma criança qualquer, isso aqui é o Cristo, aqui é a salvação da humanidade, pois os meus olhos já viram a tua salvação. Jesus é a salvação. O problema que você está enfrentando, a luta que você estava enfrentando, lembre, Jesus é a tua salvação. E eu quero, como eu estou falando isso aqui, eu quero falar a importância, porque hoje a igreja anda fazendo campanha em busca de prosperidade, em busca disso, em busca daquilo. Deus tem tudo isso para nós, Deus tem a saúde, Deus tem a cura, Deus tem a bênção, mas tudo isso vem através daquele que nos revela o que Deus tem para nos dar. E quem nos revela o que Deus tem para nos dar? O Espírito Santo. Primeira carta aos Coríntios, deixa eu ir lá. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 2. Capítulo 2, versículo 9 em diante. Diz assim: mas como está escrito, as coisas que os olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem penetraram o coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Presta atenção. As coisas que os olhos não viram, que o homem ainda não viu, que não chegou ao coração dele, ele ainda não compreendeu, não entendeu, são coisas que Deus preparou para aqueles que amam a Deus. Primeira coisa, nós precisamos amar a Deus. Nós precisamos andar no amor a Deus. Nós vemos aquele homem Simeão, Deus mostrou, pelo Espírito Santo, mostrou a salvação de Israel, Jesus. Mostrou para ele que aquele não era uma criança qualquer, ali era o Cristo, o Salvador. E aquele homem, a Bíblia diz que ele era um homem justo e temente a Deus. Então, para nós amarmos a Deus, nós temos que ser justos, andar na prática da sua justiça, da sua justa palavra, e tementes a Ele, andar no temor a Deus. Então, Deus preparou coisas grandes que o homem nem imagina, que os olhos dele não viram ainda, e nem seu coração está imaginando. Preparou para aqueles que o amam. Versículo 10 assim: porque Deus nos las revelou, ou melhor, porque Deus nos las revelou pelo seu Espírito, pois o Espírito esquadrinha todas as coisas, mesmo as das profundezas de Deus. Pois qual dos homens entende as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as compreendeu, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, mas sim o Espírito que provém de Deus, a fim de compreendermos as coisas que nos foram dadas gratuitamente por Deus. Presta atenção.
o Espírito de Deus na nossa vida, ele vai nos mostrar as coisas que Deus nos deu gratuitamente. Sem o Espírito de Deus você não compreende. Você até lê a Bíblia, mas não entende. Não entende que aquela palavra de cura que está ali na Bíblia é a cura que Deus te deu. Que aquela bênção que está ali falando na Bíblia, às vezes está falando, até contando uma história de um caso que aconteceu com alguém, aquilo ali foi para você. Foi para você. Então quer dizer, nós precisamos o quê? Nós precisamos estar cheio do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, ele vai nos revelar, ele vai nos mostrar a grande salvação de Deus. O Simeão, lá no templo, Jesus entrou ali, todo mundo recebeu como uma criança qualquer, não. Ele pega aquela criança, segura e diz, Deus, eu te agradeço, eu vi o Cristo aqui. Eu vi a salvação, os meus olhos viram agora a salvação de Deus. E nós precisamos a cada dia ver essa salvação de Deus, em cada luta que passamos, em cada dificuldade, olhando para a palavra dele e crendo. Quem vai nos revelar o que Deus tem para nós? Quem vai nos revelar o que Deus nos deu? Porque muitas vezes nós estamos pedindo algo que Deus já nos deu. Está na palavra dele, é nossa aquela bênção. Nos pertence. A cura te pertence, Deus já te deu. A saúde te pertence, Deus já te deu. A prosperidade te pertence, Deus já te deu. A salvação eterna já te pertence, Deus já te deu. Mas quem vai te fazer entender, compreender que Deus já te deu isso? O Espírito Santo. Sem isso você não vai entender nada. Com sabedoria humana você não vai entender. Por isso que muitas pessoas, até pessoas com formação acadêmica, pessoas com muito estudo, leem a Bíblia e não creem. Por quê? Sem o Espírito Santo não entende nada. Então, tudo que nós precisamos é estar cheios do Espírito Santo, para que nós vejamos a salvação de Deus. E Deus, ele já te deu a tua salvação, de qualquer problema que você esteja enfrentando. Deus abençoe a todos. Tenha um ótimo dia, em nome de Jesus. Deixa eu fazer uma oração. Pai, que a pessoa que viu esse vídeo, ouviu essa palavra, seja abençoada. E hoje eu oro por ela e por toda a sua família. Abre os olhos de cada um, ó Deus, para que, cheios do Espírito Santo, vejam a tua glória, o teu poder e a salvação do Senhor para ela. Na situação que ela esteja enfrentando, Pai, que ela não veja os problemas, mas que ela veja o Deus Todo-Poderoso que está lhe salvando. Esse Deus que lhe se tornou a sua própria salvação. Assim eu a abençoo em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus e um forte abraço.